Hoje nós vamos ver como que os primeiros discípulos eles conheceram a Cristo e o que isso traz de ensinamento para as nossas vidas. A base do nosso tema, da nossa mensagem de hoje está em João capítulo 1, vamos ler do 35 ao 42. Claro que eu vou lendo cada versículo e explicando o que isso traz, o que traz de ensinamento, o que traz de aplicação prática para as nossas vidas. E o tema desse vídeo é o início do discipulado, o encontro com o Cordeiro de Deus. São 5 pontos que você vai ver aqui, que é o processo de seguir a Cristo, que é o ouvir, o seguir, permanecer, testemunhar e o transformar. Você vai entender isso ao longo desse vídeo. No versículo 35 está escrito assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Aqui, João, o apóstolo João, ele enfatiza que João Batista ele sempre estava naquele posto. Ele tinha uma frequência, ele era fiel ao chamado de Deus para ele. Então ele sempre estava lá falando para as pessoas: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. E quando Jesus chegou, ele apontou: esse que é o Cordeiro que eu estava falando para vocês, é esse que viria após mim, mas que foi antes de mim. Então aqui mostra uma fidelidade constante de João Batista. E quero enfatizar aqui uma palavra-chave que é discípulos. Os discípulos aqui, eles ainda não conheciam Jesus, não sabiam quem era Jesus, né? Por mais que João ele soubesse que Jesus era o seu primo, mas ele ainda não tinha essa noção e que antes, né, até Deus revelar para ele, ele não sabia que Jesus ele era o Cordeiro que iria tirar o pecado do mundo. Então, lembre, trazendo como aplicação prática para as nossas vidas, quando nós temos uma constância com Deus, uma fidelidade dentro daquilo que Ele tem para as nossas vidas, nós enxergamos o sobrenatural, nós iremos ver o mover de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. Vamos para o versículo 36. E olhando para Jesus que andava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Aqui, João Batista, essa frase, eis o Cordeiro de Deus, é uma frase-chave desse nosso tema, dessa nossa mensagem. João Batista, ele quer enfatizar mais uma vez Jesus. Olha aquele ali que eu já tinha falado, que no versículo 29 ele já tinha dito: eis o Cordeiro de Deus. E aqui ele enfatiza mais uma vez, tanto para os seus ouvintes quanto para os seus discípulos. É aquilo que eu disse no início do vídeo. Ele está sempre querendo apontar para Cristo. E o máximo possível sair de cena, mas apontar a Cristo, aqueles que vocês devem seguir. E então aqui é uma conexão, existe uma conexão de sacrifício com o Antigo Testamento. Ou seja, desde lá, de quando começou-se a ter o sacrifício com Abel e Caim, que já começou a apontar para o Cordeiro de Deus, né? Começou-se a haver sacrifício, né? E aí passa pelo momento do Êxodo, quando o Cordeiro de Deus que salvou, que protegeu as pessoas do anjo da morte que passou pelo Egito para matar as pessoas. Então o sangue do Cordeiro aspergido nos umbrais da porta, nas colunas das portas, que protegeu aquelas pessoas da morte. E aí depois chega no tabernáculo o sacrifício, o significado do sacrifício do Cordeiro ali no tabernáculo, né, até chegar em Isaías, que fala sobre o servo de Deus, né? Enfim, desde o Antigo Testamento existe essa conexão sempre apontando para o Cordeiro de Deus. E aí João Batista, quando ele olha para Jesus, ele aponta Jesus como o Cordeiro de Deus, já fazendo os judeus entenderem toda essa conexão. Sabe o que acontecia com o Cordeiro? Quando a gente estava sacrificando, o que o Cordeiro ele fazia por nós, agora esse vai fazer por nós, só que agora de maneira permanente. Olha só que interessante. Agora que vai uma aplicação prática desse versículo. Nós temos que reconhecer a Cristo quando Ele passa diante de nós. Quando Ele se apresenta, quando Ele fala nos nossos corações. Eu já ouvi muitas pessoas falar, quando existe aquele testemunho forte, aquela voz que você sente no coração, que está falando com você, não ignore. Porque faça como o João Batista. Ele estava naquele poço, sempre atento, com o olhar atento, sempre conectado com Deus, para que quando Cristo passasse, ele identificasse: ali está Cristo, Deus está ali, é ali que eu quero estar, é ali que eu quero apontar, que eu quero evidenciar. Ou seja,
queira estar sempre apto para que você possa discernir o momento em que Cristo ele se apresentar para você. Pode ser durante uma oração, uma madrugada, uma leitura bíblica, que possamos nos dedicar ao máximo a Cristo para que possamos sentir a sua presença e dessa forma sentir o mover de Deus. Então, aqui no versículo 36, já entra o primeiro ponto, que é o ouvir. Os discípulos, eles ouviram João Batista dizer, eis o Cordeiro de Deus. Agora vamos para o versículo 37. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso, e seguiram a Jesus. Olha que interessante. Esse verbo-chave seguiram enfatiza uma decisão de fé. Lembra que eu comecei a falar para vocês qual que é o processo de seguir a Jesus? Primeiro os discípulos ouviram. Aí eles receberam aquilo e tomaram uma decisão de fé que foi de seguir a Cristo. Então, o João Batista, ele mostra aqui para a gente um modelo de humildade, porque ele não quis parar os discípulos, ele não quis falar, por que vocês estão indo até lá? Não teve um debate, simplesmente eles seguiram. E João Batista, eu acredito que ele teve um momento de regozijo, né? Ou seja, está acontecendo o meu processo, o ministério que Deus colocou para minha vida, ele está chegando ao fim. Foi um ministério rápido de João Batista, mas ele cumpriu com maestria. Então, aqui João Batista, ele nos dá esse ensinamento de humildade e para quem ouve com o coração aberto, não tem como, vai seguir com naturalidade, né? Quando você chegar e falar de Jesus para alguma pessoa, e essa pessoa estiver com o coração aberto, não tem como. Quando ouve falar de Cristo, já começa a causar uma transformação no interior daquela pessoa. Então, aqui, o primeiro discípulo que fala, que é destacado aqui, que é André, e o segundo, acredita-se que é João, por conta da forma com que o apóstolo João, ele se referenciava durante todo o livro, né? Aquele a quem Jesus amava, ele sempre se referenciava em terceira pessoa. Então, aqui dá a entender, até pelos detalhes que João ele vai contando aqui, então dá a entender que era João, né? Agora, vamos seguir aqui para o versículo 38. Então, fica assim. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe, que buscais? E eles disseram, Rabi, mestre. Aqui é a primeira fala de Jesus. Que buscar? É o primeiro momento aqui no Evangelho de João que nós ouvimos Jesus falar, né? Ele começa com uma pergunta. Ele enfatiza aqui, ele quer fazer com que os discípulos eles pensem, por que vocês estão me seguindo? Jesus ele não começa perguntando, quem são vocês? Mas ele só pergunta, que buscais? E essa é uma pergunta que vem para cada um de nós. O que nós buscamos quando seguimos, quando vamos até Jesus? Buscamos uma cura, algo que venha satisfazer o nosso eu, mas é isso que nós devemos parar e pensar. Nós queremos segui-lo porque nós o amamos, queremos chegar aos céus, nós queremos ser gratos pelo sacrifício dele na cruz. Enfim, qual que é o motivo da nossa busca com Cristo? Então, aqui, essa palavra Rabi, né, logo na sequência, quando os discípulos eles respondem, Rabi, na época, seria uma forma de mestre, né, para as pessoas. E sempre que alguém considerava alguém como mestre, ele estava querendo dizer que queria estar constantemente com aquela pessoa. Ele iria estar 24 horas aprendendo, ouvindo, vendo a forma dele agir, o que ele fazia. Então, quando uma pessoa chamava, naquela época, nesse contexto, os judeus chamavam de Rabi, era nesse sentido. Estava mostrando, ó, eu vou me dedicar a estar com você 100%. E essa é a pergunta que vem para nós. Antes de nós seguirmos a Cristo, você deve pensar, qual que é o real motivo que você está querendo estar com Ele? E você está disposto a estar 100% do tempo com Ele? A dedicar todo o seu tempo a Ele? Em cada momento você está orando em espírito. Às vezes nós chegamos no final do dia e sequer nós tiramos 5 minutos para orar. E quando vamos orar para dormir, é uma oração rápida e logo deixamos de falar com Ele. Possamos pensar nisso. Agora vamos para o versículo 39. Disse-lhes,
Vinde e vede. Foram e viram onde habitava, e ficaram com ele aquele dia, e era quase a hora 10ª. Esse vinde e vede é um momento que mostra de convite, é um convite, é a experiência pessoal. Não há uma explicação aqui. Jesus ele não tenta explicar muita coisa para eles, só fala assim: vem e vejam. Vocês vão ter agora uma experiência pessoal comigo, o que que eu tenho a acrescentar na vida de vocês. E aqui, essa palavra-chave aqui, que eles foram e habitaram com ele, ou seja, permaneceram, ficaram com ele, enfatiza a comunhão. Não é simplesmente ir lá, foi dormir e tá ok. Não. Eles tiveram uma comunhão com Cristo. Ou seja, nós devemos ter uma comunhão com Cristo constantemente. Devemos orar sem cessar em espírito. Se nós queremos seguir, ser discípulos de Cristo, nós temos que ter uma comunhão. E detalhe, aqui quando fala hora 10ª, era mais ou menos 4 horas da tarde. Aqui enfatiza mais uma vez um dos porquê que achamos, os teólogos acham que realmente era João, porque aqui ele conta com muitos detalhes. Então é praticamente uma testemunha ocular. Ele estava ali, ele sabia cada detalhe. Então por isso que dá praticamente para afirmar que era um dos apóstolos, um dos discípulos, era João. Então, uma aplicação prática para cada um de nós. Quando há um encontro com Cristo, Jesus ele deixa uma marca inesquecível nas nossas vidas. João aqui ele lembra até a hora em que eles estavam, com que eles foram e passaram aquele momento com Cristo. Então, quando nós temos um encontro com Jesus, é um encontro inesquecível. Nós nunca mais iremos esquecer daquele momento e pode passar anos. Nós vamos lembrar, olha, aquele primeiro momento onde eu realmente tive um encontro com Cristo foi marcante, porque aconteceu isso, isso e isso. Agora vamos para o versículo 40. Está escrito assim: era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram Jesus e o seguiram. André, aqui ele enfatiza uma identidade, uma relação familiar. Aqui o texto diz que ele era irmão de Pedro. E muitas das vezes o evangelismo ele começa em casa ou em alguns círculos próximos, né, em alguma relação de trabalho que seja, ou seja, sempre começa em um momento de círculos de pessoas próximas a você. Quando você começa a falar, a discipular outras pessoas, a evangelizar, nós buscamos normalmente aquelas pessoas que nós conhecemos. E assim nós devemos ser, como luz, sempre estar brilhando e estar tocando vidas de pessoas que estão ao nosso redor. Seja em um mercado, numa fila para passar no caixa, nós devemos estar exalando a luz de Cristo. Nós devemos estar querendo testemunhar de Cristo. E isso foi o que André ele fez. Ele já começou o seu discipulado, ele já começou a evangelizar. E nós devemos aplicar isso para as nossas vidas. E nos versículos 41 e 42 diz assim: ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, ou que quer dizer Pedro. Aqui achamos o Messias, ele é uma das palavras-chave aqui, porque André, ele não guardou para si, ele quis passar para alguém e foi primeiro no seu irmão. Então aqui já começa a mostrar, né, aquilo que eu já disse no versículo 40. André ele começou a ser um evangelista. E quando nós encontramos alguma coisa boa, no caso aqui, Cristo, nós não devemos guardar para nós mesmos. Nós devemos fazer como André fez. Ele encontrou Jesus e já quis falar logo para alguém. Já quis testemunhar de Cristo e para alguém. E no caso foi o seu irmão. E aí ele chegou, leva Pedro diante de Cristo. E Jesus ele olha para Pedro e fala: você é Simão, mas eu vou te chamar de Cefas. Ou seja, quer dizer pedra. Jesus ele olhou para Pedro
para Simão, o irmão aqui de André, e já olhou o futuro dele. Ele sabia que ele ainda estava incerto, teria muitos medos, teria muitos problemas, teria que aprender muito ainda, mas ele já enxergava o futuro de Pedro. Ele já sabia o que aconteceria com Pedro. Então aqui, o que que esse versículo ele nos faz entender? Jesus ele não está se preocupado com o seu passado. Beleza, o passado ele nos deixa marcas, mas Jesus ele sempre olha as possibilidades que tem em nós. Então ele olhou para Pedro e viu, aí tem uma possibilidade enorme de ser o primeiro líder da igreja. E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro ele testemunhou, ele andou com Cristo e houve essa transformação na sua vida. E essa transformação fez com que ele fosse um dos primeiros líderes da igreja. Concluindo essa mensagem, eu quero que você entenda que quando nós começamos a seguir, nós ouvimos falar de Cristo, nós queremos seguir, nós queremos ouvir, entender mais da palavra de Deus. E quando nós entendemos mais a palavra de Deus, há uma transformação. E quando há essa transformação, no caso, eu pulei até um ponto, né? No caso, existe essa comunhão. Quando você começa a seguir a Cristo, a seguir os passos de Cristo, a seguir a sua palavra, a vontade de ter comunhão com Ele é cada vez maior. Então, quando você tem essa comunhão, você quer testemunhar de Cristo. Você quer falar para todo mundo o que acontece quando você segue a Cristo. E quando você testemunha, você transforma vidas. Além da sua própria vida, você tem um amadurecimento maior com Deus, com Ele, e dessa forma você também faz com que outras pessoas sejam transformadas, saiam das trevas e enxerguem e venham para a luz. Então, que Deus fale melhor ao seu coração, que essa palavra venha tocar o seu coração. Poderia falar muito mais coisas, mas vai acabar ficando um vídeo muito maior. Mas isso é o que eu quero trazer para a vida de vocês, que deixem nos comentários aquilo que mais chamou a sua atenção, aquilo que você mais gostou, alguma outra palavra que você gostaria que eu falasse. E não deixe de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ser impactadas. E assim você continue sempre compartilhando Jesus. Deus abençoe.